O milagre do Rio Jordão. Imagine estar diante de um obstáculo intransponível, algo que parece impossível de superar com suas próprias forças. Foi exatamente essa situação que o povo de Israel enfrentou ao chegar às margens do Rio Jordão. Com as águas transbordando e a terra prometida do outro lado, o desafio parecia insuperável. Mas, em um momento de fé e obediência, Deus realizou um milagre extraordinário, abrindo caminho onde não havia passagem. Essa história não é apenas um relato do passado, ela traz lições profundas para a nossa vida hoje. O que podemos aprender com a travessia do Jordão? Como a fé em meio aos desafios pode abrir portas que pareciam fechadas. Neste vídeo, você vai descobrir como o poder de Deus transforma obstáculos em oportunidades e como confiar em suas promessas pode mudar o curso da sua jornada. Então, fique com a gente até o fim e prepare-se para ser inspirado. E não se esqueça, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que fortaleça sua fé. Atravessar um rio em tempos antigos era uma tarefa desafiadora, ainda mais quando suas águas corriam com força durante a estação da cheia. Para o povo de Israel, o Rio Jordão não era apenas uma barreira geográfica, representava também um obstáculo entre eles e a promessa de uma nova terra dada por Deus. No entanto, como em tantas outras ocasiões, o Senhor escolheu esse momento para manifestar seu poder de forma extraordinária e ensinar lições profundas sobre confiança, obediência e sua fidelidade inabalável. Josué, o sucessor de Moisés, estava à frente do povo, guiando-os em direção à terra prometida. Depois de anos vagando pelo deserto, o momento tão aguardado havia chegado, mas entre eles e a realização da promessa estava o Jordão, que, naquela época do ano, transbordava em suas margens, devido ao derretimento das neves do Monte Hermon. Atravessar seria humanamente impossível, mas Deus não os havia chamado para confiar em suas próprias forças. Ele os convidava a confiar nele e dar um passo de fé, sabendo que ele abriria o caminho. Antes de prosseguir, Josué deu ordens claras ao povo. Os sacerdotes deveriam levar a Arca da Aliança e caminhar adiante. A arca simbolizava a própria presença de Deus entre eles e representava sua aliança de cuidado e proteção. Era um lembrete visível de que não estavam sozinhos. O povo deveria manter uma distância reverente da arca, cerca de 2.000 côvados a aproximadamente 900 metros, para reconhecer a santidade da presença divina e demonstrar respeito pelaquilo que representava a pureza e a grandeza de Deus. Isso servia também como um exemplo de humildade, pois o povo deveria se aproximar da arca com temor e reverência, reconhecendo que a liderança não vinha de seus próprios méritos, mas da soberania de Deus. Quando os sacerdotes, carregando a arca, molharam os pés nas águas do Jordão, algo sobrenatural aconteceu. As correntes que desciam do norte pararam de fluir e se amontoaram em um grande muro de água, enquanto as que corriam para o sul seguiram seu curso até secarem completamente. No meio desse milagre, um caminho seco se abriu para que todo o povo de Israel atravessasse em segurança. Foi um momento de grandiosidade divina, demonstrando claramente que nada é impossível para Deus quando Ele age em favor daqueles que o obedecem. Esse evento ecoava o milagre do Mar Vermelho, quando Deus libertou Israel do Egito, mas agora não era apenas um ato de livramento, era um convite à conquista. O Jordão representava a fronteira entre o passado de escravidão e peregrinação e o futuro de promessa e posse. Cada passo dado sobre o leito seco do rio era um testemunho da fidelidade de Deus em cumprir suas palavras. Era o cumprimento da promessa de que eles herdariam a terra dos seus pais, uma terra que Deus havia destinado para eles, uma terra onde seriam livres, prósperos e abençoados. Se esse conteúdo está abençoando você, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e deixar seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Imagine a cena. De um lado, um povo numeroso, cansado de anos de caminhada, mas cheio de esperança. Do outro, a terra que mana leite e mel, a realização de um sonho que atravessou gerações. No meio, um rio intransponível que, pelo poder de Deus, se tornou um caminho. Muitas vezes, na jornada da vida, também nos deparamos com rios jordões, situações que parecem impossíveis de superar. Elas surgem de maneira inesperada, com obstáculos que parecem maiores do que nossa capacidade de enfrentá-los. Mas essa história nos lembra que, quando obedecemos à voz de Deus e damos passos de fé, Ele é capaz de abrir caminhos onde não existem,
mesmo quando tudo ao nosso redor aponta para a impossibilidade. O papel dos sacerdotes também traz uma lição profunda. Eles precisaram pisar nas águas antes que o milagre acontecesse. Deus não fez as águas se afastarem antes de sua obediência, foi o ato de colocar os pés na água que desencadeou o sobrenatural. Quantas vezes esperamos que Deus faça algo por nós antes de agirmos, quando, na verdade, Ele espera que demos o primeiro passo em fé? Assim como os sacerdotes, somos chamados a confiar em suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Deus nos chama a agir de acordo com a fé que professamos, não esperando por garantias externas, mas confiando que Ele cumprirá suas promessas no tempo certo. Outro aspecto importante é que a Arca da Aliança permaneceu no meio do rio até que todos atravessassem. Isso simboliza que a presença de Deus não apenas abre caminhos, mas também sustenta seu povo durante a jornada. Ele não apenas inicia um milagre e depois se retira, permanece conosco até o fim, garantindo que cheguemos ao destino. Se hoje você está atravessando um momento difícil, lembre-se, a presença de Deus está no meio do seu caminho, sustentando cada passo. Mesmo nas dificuldades mais intensas, sua presença nos dá força e coragem para seguir adiante. Quando a travessia parece impossível, a confiança na presença constante de Deus nos garante que não estamos sozinhos. A fé, nesse contexto, não é uma emoção passageira, mas uma decisão de confiar em Deus independentemente do que nossos olhos veem. Os sacerdotes não tinham a garantia visível de que as águas parariam antes de tocarem nelas. Assim também somos chamados a avançar mesmo quando a solução parece distante. Cada passo dado em fé reforça nossa confiança no Deus que cumpre suas promessas. Imagine como teria sido fácil ceder ao medo ou à dúvida, mas o povo escolheu confiar na palavra do Senhor. A fé verdadeira é uma escolha diária de confiar em Deus, mesmo quando os ventos da dúvida sopram fortemente. Além disso, o milagre do Jordão destaca a importância da unidade. O povo atravessou junto, cada um dependendo, não apenas da liderança de Josué, mas também do compromisso coletivo com a obediência. Em nossas vidas, muitas vezes enfrentamos desafios que exigem o apoio e a comunhão com outros. Assim como Israel atravessou unido, também somos chamados a caminhar juntos em fé, encorajando-nos mutuamente a confiar na provisão divina. A jornada de fé não é feita isoladamente, mas em comunidade, onde cada um fortalece o outro e todos caminham juntos rumo à promessa. Quando todo o povo terminou de atravessar, Josué instruiu 12 homens, um de cada tribo, a retirarem 12 pedras do leito do rio e as colocarem em Gilgal como um memorial. Essas pedras serviriam como um lembrete permanente para as futuras gerações de que Deus abriu o Jordão e cumpriu suas promessas. Memoriais espirituais são importantes em nossa caminhada de fé. Eles nos ajudam a lembrar das vezes em que Deus interveio, trazendo esperança em momentos de dificuldade. Quais são as pedras de lembrança que você carrega em sua vida? Quais testemunhos você pode compartilhar para fortalecer outros e recordar-se da fidelidade divina? A prática de levantar memoriais nos ajuda a manter viva a chama da gratidão e a manter o foco nas bênçãos que Deus já nos concedeu, encorajando-nos a esperar ainda mais de sua bondade no futuro. Essas pedras não eram apenas um símbolo para o povo que atravessou, mas também um testemunho para as gerações futuras. Cada vez que alguém olhasse para aquelas pedras, lembraria do poder de Deus e da necessidade de permanecer fiel a Ele. Em nossa jornada, devemos também levantar memoriais, momentos de gratidão que nos lembram das intervenções divinas. Essas lembranças fortalecem nossa fé em tempos de crise e nos lembram que o Deus que foi fiel no passado continuará a ser fiel no futuro. Nossos próprios testemunhos de fé também podem ser essas pedras de memória para outros, e devemos compartilhar o que Deus fez por nós para que outros também possam ver seu poder. O milagre do Rio Jordão não foi apenas um evento espetacular do passado, mas uma demonstração eterna de que não há barreiras intransponíveis para Deus. Ele continua abrindo caminhos para aqueles que confiam nele. Ao enfrentarmos nossos próprios desafios, podemos ter a segurança de que sua presença nos guia, nos sustenta e nos conduz em vitória. Atravessar o Jordão é mais do que conquistar um novo território, é um convite para viver pela fé, confiando que o mesmo Deus que abriu as águas naquele dia continua agindo poderosamente em nossas vidas hoje. Se você está diante de um rio Jordão em sua vida, um obstáculo que parece impossível de superar, lembre-se de que o mesmo Deus que agiu naquele dia está com você agora. Dê o primeiro passo,
Confie em sua promessa e veja como Ele é capaz de abrir um caminho onde parece não haver saída. Não importa o quão intransponível o desafio pareça, a fidelidade do Senhor permanece. E Ele continuará a guiar seus filhos para a terra de promessa. Seja qual for o seu Jordão hoje, confie em Deus e testemunhe seu poder de fazer o impossível se tornar possível. A história do milagre do Rio Jordão nos lembra de uma verdade poderosa. Não há obstáculo grande demais, quando caminhamos em obediência e fé. Assim como Deus abriu um caminho seco para o povo de Israel, Ele também pode abrir portas em áreas da sua vida que parecem impossíveis. O segredo está em confiar em suas promessas e dar o primeiro passo, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Se hoje você está diante de um desafio, lembre-se de que a presença de Deus não apenas abre o caminho, mas permanece com você em cada etapa da jornada. Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu e continua operando milagres na vida daqueles que confiam nele. Agora, queremos ouvir você. O que essa história falou ao seu coração? Já viveu um momento em que Deus abriu um caminho onde parecia não haver saída? Compartilhe nos comentários. Sua experiência pode inspirar outras pessoas. E se este vídeo te abençoou, envie para alguém que precisa dessa mensagem de fé e esperança. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar recebendo conteúdos que edificam e fortalecem sua fé. Até a próxima!